Olá, pode entrar e ficar à vontade no espaço virtual da disciplina Filosofia, Antropologia e Ética. E hoje nós vamos mergulhar na filosofia grega clássica e na sua relação com a ética, a partir das narrativas de Sócrates, Platão e Aristóteles. E para nos ajudar a estabelecer essa conexão, nós vamos conversar com o professor Fabiano. Professor Fabiano é graduado em filosofia e doutor em psicanálise e atua também como professor do departamento de filosofia da PUC Minas. Muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado. Fabiano, e para a gente começar, então, a introduzir a discussão ética aqui, eu sempre penso que é importante pontuar qual é o lugar epistemológico dessa filosofia grega clássica. Eu queria que você dissesse, assim, bem brevemente, dessa oposição do objeto. Então, a gente sabe que a filosofia grega ela tem uma virada a partir do Sócrates, né? Então a gente tinha um objeto que era a natureza, e esse objeto passa a ser o homem, assim. Queria que você contextualizasse essa virada do objeto. Ótimo. Bom, a filosofia grega, né, ela tem início lá no século VI a.C., com os pré-socráticos. Como você bem mesmo colocou, a grande preocupação desse período é a relação do homem com a physis, como é que essa coisa se relaciona uma com a outra, e a partir disso cria-se toda aquela noção clássica de arqué, primeiro princípio, etc, etc, etc. No século IV, que é onde nós pontuamos aí o início de uma filosofia clássica, por assim dizer, nós temos um evento que vai ser o definidor desse processo, que é o surgimento da polis grega e da democracia grega. Não é? Então isso é o grande responsável por essa guinada da filosofia que sai de um debate de uma filosofia da natureza, preocupada em entender de onde viemos, para onde vamos, e retorna para uma filosofia política, né? Ou seja, uma filosofia da polis, da vida na polis, ou seja, como que nós, enquanto homens, podemos viver uma vida boa, feliz, agora que somos vistos como seres políticos. E é nesse cenário que aparece a grande figura desse primeiro momento, que é a figura socrática, que vai trazer essa reflexão que já está caminhando desde os pré-socráticos também, que a gente sabe que os pré-socráticos também debateram sobre vários outros assuntos, não é? Mas Sócrates vai trazer o debate especificamente para essa área, abandonando, não é, o discurso sobre a natureza, porque também já tinha 200 anos que estávamos conversando sobre isso, não é? Não tem mais necessidade de continuar investigando a arqué. Foi muito tempo. Não é? Foi muito tempo. Fabiano, e para a gente já fazer essa inserção no Sócrates como uma possível, a partir de uma possível discussão ética, assim, um dos grandes marcos do pensamento socrático é o seu método, né? Assim, a partir do método, todas as outras questões se desdobram ali. E aí eu queria que você pudesse falar para a gente como se estrutura esse método socrático e quais são os efeitos dele para uma discussão ética. Sim, sim. O método socrático ele é conhecido como a maiêutica. Ou seja, maiêutica, no bom e velho grego, significa parto de ideias, né? Ou seja, você vai parir uma ideia que já está dentro de você. E o Sócrates se considerava um parteiro de ideias. A mãe de Sócrates era parteira e ele se considerava um parteiro. Ou seja, e como era muito comum da época, as parteiras eram mulheres ou que já tinham tido muitos filhos e não podiam gerar mais, ou mulheres que não podiam ter filhos. Então, ou seja, a parteira mesmo, ela não pare mais nada. E Sócrates se coloca como esse cara que é o parteiro de ideias, porque ele mesmo não vai parir nada, ele vai apenas ajudar o seu interlocutor para que ele possa parir uma ideia. E esse método da maiêutica é muito interessante porque ele pode ser pensado como um parto mesmo. Nós temos dois grandes momentos da maiêutica: a ironia, que é um processo de desconstrução, ou seja, a partir do momento que Sócrates caminha pelas ruas de Atenas e pergunta para alguém: o que é justiça? E a pessoa dá uma resposta qualquer sobre justiça. Sócrates começa uma série de perguntas visando desconstruir o que o interlocutor acha que sabe. Porque
nas perguntas que Sócrates vai fazendo, fica bastante claro para o interlocutor que ele não tem muita consciência do que ele está falando. Né? E a partir do momento que o interlocutor vira para Sócrates e fala: olha, Sócrates, não sei, agora você me pegou. Não sei o que é justiça, o que é verdade, o que é qualquer coisa. Sócrates virava para ele e falava: olha, agora que você sabe que não sabe, nós podemos entrar num segundo momento do método, que é o momento da indução. Agora nós vamos começar a induzir o parto. E aí essa indução do parto é feita com uma nova série de perguntas, só que agora não no intuito de desconstruir, porque você já assumiu que você não sabe. O intuito agora é da construção. Vamos caminhando junto para que essa ideia possa ser parida. A partir do momento que essa ideia é parida, a gente lida com ela como a gente lida com uma criança. Ou seja, a gente cuida dela. Vamos ver se ela é uma boa ideia. Se ela for uma boa ideia, nós vamos tentar agir de acordo com ela. E é aí que aparece a questão ética em Sócrates, né? Ou seja, o conhecimento sobre o conceito é que me leva a agir de acordo com aquele conceito. Não é porque, dentro do escopo da filosofia socrática, agir mal é agir por ignorância. Ninguém que, tendo conhecido o bem, age de maneira errada. Se você age errado é porque você desconhece. Então, para Sócrates, esse momento da maiêutica é crucial, porque é por meio da maiêutica que você vai conhecer, uma vez conhecendo, você vai agir. A epistemologia e ética em Sócrates é um processo muito ligado, né? Esses conceitos se entrecruzam aqui, né? E a partir dessa ideia ou dessa noção de conhecimento, ao contrário da ignorância, como a gente pode pensar noções que são muito importantes para esses filósofos ali, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, a oposição entre vício e virtude? Sim. Há um desenvolvimento entre Sócrates, Platão e Aristóteles sobre a relação entre vício e virtude. Isso fica muito claro a partir de Aristóteles, talvez, Sócrates e Platão um pouco menos, porque tanto para Sócrates quanto Platão, vício está sempre ligado à ignorância. Ou seja, você age errado porque não sabe. É um processo, tanto o processo de saída da caverna, do famoso mito da caverna de Platão, quanto o processo da maiêutica, todos eles ilustram exatamente o mesmo movimento. Você saindo da doxa, da opinião, e caminhando em direção à episteme, ao conhecimento, para que você possa agir de forma correta. Tanto que é daí que o ideal de rei filósofo platônico sai. Ou seja, o dirigente da cidade deve ser alguém que contemplou o bem, para conduzir a cidade em direção ao bem. Então, nesse sentido, o vício ele vai ser eliminado a partir do momento que você conhece. Então, a tarefa crucial do filósofo é fazer com que você conheça. E no caso do Platão, que você se lembre, uma vez que sua alma já contemplou tudo no mundo das ideias, aquela divisão platônica toda. Quando chega Aristóteles, a coisa muda um pouco de figura, porque para Aristóteles soa muito estranha a ideia de que eu só ajo errado por ignorância. Aristóteles vai postular que se tem uma coisa que acontece sempre é a gente saber o que a gente tem que fazer e não fazer. Não é? Isso é algo muito comum, todos nós passamos por isso. E aí Aristóteles vai definir o vício não como ignorância, mas como excesso ou falta, em oposição à virtude, que é o meio termo. Ou seja, por isso que a gente chama a ética aristotélica da ética das virtudes, né? A virtude como um meio termo entre excesso e a falta. Tanto o excesso quanto a falta são vícios. E aí a gente já percebe uma torção curiosa que não tem a ver com a ignorância, tem a ver com uma escolha do sujeito. Ele opta fazer aquilo que é virtuoso ou aquilo que não é virtuoso, que é o vício.
não é? Então, essa relação que Aristóteles acaba estabelecendo é uma relação extremamente interessante e dá uma pega um pouco mais de como funcionam as coisas no mundo. Não é? Que o mundo não é... A gente não age errado por ignorância. Não é? Então, essa mudança de postura é também fruto do próprio amadurecimento da própria democracia grega. Não é? Platão e Sócrates estão no século IV, Aristóteles já está no século III, muita coisa já está acontecendo. Né? Daqui a pouco vai chegar Alexandre, do qual Aristóteles é preceptor. Então, ou seja, tem muitas mudanças que levam a essa mudança aristotélica. Para a gente voltar no Platão, Sim. Platão é muito conhecido pelo mito da caverna, pela República, e eu, sempre quando vou trabalhar com o Platão, eu passo primeiro pelo Fedro, Uhum. naquela analogia da parelha alada, dos dois cavalos, Ah, sim. que é a representação, a razão como o guia dos dois cavalos, que é o desejo e o mais desejo, o desejo e o apetite, né? Uhum. Representando exatamente a nossa alma. É possível dizer que o Platão se assenta nessa ideia de que a razão ela deve dominar o corpo e o desejo, e isso aqui tem uma implicação ética? O que você acha disso? Ah, com certeza. O conhecidíssimo mito do cocheiro, né? A razão na sua parte racional, dominando as duas partes, né? A irascível, a apetitiva, como né? Um cocheiro que precisa domar, exatamente. E isso casa muito com a ideia platônica de ética, porque se o conhecimento gera a boa ação, e todo conhecimento só é conhecimento a partir da racionalidade, então para Platão é muito óbvio pensar que se a alma ela tem 3 grandes partes que querem coisas das mais diversas, pensa que, por exemplo, a própria noção de desejo em Platão, não é? A partir do mito de Andrógeno, que eu quero aquilo que me falta. Não é? Então, ou seja, se eu quero o que me falta, eu quero conhecimento, que é o conhecimento que me falta. E o amor platônico é isso, não é? Ou seja, um amor pelo conhecimento. Eu busco aquilo que me falta. Agora, me falta outras coisas também. Tanto que as outras partes da alma querem outras coisas que faltam. Falta às vezes comida, falta às vezes emoção, falta um monte de coisa. Agora, se eu deixar a minha alma livre para fazer o que ela quiser, eu nunca vou alcançar o objeto sublime que é o conhecimento do bem. Então, por isso a razão precisa domar. A razão precisa estar lá, olha, não, você pode ir até aqui, apetite, você pode ir até aqui, raiva, você pode ir até aqui, e segurando as rédeas para quê? Para conduzir todos os 2 cavalos e o cocheiro em direção àquilo que importa, que é o quê? O conhecimento do bem para te levar a agir melhor, não é? Sim. Então, essa noção a noção de que o homem é a sua alma, ou seja, que é a proposta lá do Fedro, né, que vai se concretizar na República, é imprescindível para a gente entender essa formulação platônica no mito do cocheiro. Ótimo. E para finalizar com Aristóteles, eu queria que a gente conversasse sobre 2 pontos. Primeiro, Aristóteles é conhecido por ser um filósofo teleológico, né, de considerar que todas as coisas têm um fim, e esse fim é sempre a realização última de todas as coisas. Se a gente parte desse pressuposto, o homem também tem um fim último. Queria que você dissesse sobre esse fim último do homem. Você falou do meio termo das virtudes, né? Então eu queria que a gente pontuasse, se fosse possível, a justiça como uma virtude que tem uma outra característica, que é a proporcionalidade, e não necessariamente esse cálculo matemático do excesso da falta. Então, sobre o telos humano e sobre a justiça como proporcionalidade. Entendi. É uma junção, esse tema, né? É uma junção entre a metafísica aristotélica e a ética aristotélica. Porque se a gente lembra lá da metafísica, quando Aristóteles vai propor a teoria das 4 causas, causa material, formal, eficiente e final, a causa final é aquela que diz respeito à finalidade das coisas. Ou seja, assim como toda substância ela possui uma causa formal, material e eficiente,
ela possui uma causa final. O homem é uma substância, assim como qualquer outra substância, mas uma substância um pouco mais especial, por assim dizer, porque teria uma parte racional. Mas ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade desse homem? A felicidade. O homem quer ser feliz. Todo homem quer ser feliz. Tudo que ele faz é visando essa felicidade. E a partir do momento que a gente entende que está cumprindo a sua finalidade, tem a ver com aquilo que te constitui, a gente passa a entender como que é importante a noção de harmonia em Aristóteles. Ou seja, a vida feliz é uma vida harmônica, tanto consigo mesmo, com a polis e com a natureza. Uma vez que cada coisa estiver cumprindo a sua finalidade, inclusive o homem, nós estaremos muito mais próximos aí de viver nessa harmonia com o cosmos. Nesse sentido que a gente fala da ética das virtudes. Para se alcançar a felicidade, é preciso agir virtuosamente. Para agir virtuosamente, é preciso o meio termo das ações. Para o meio termo das ações, tem-se que agir de acordo com a razão. Ou seja, então é um processo que uma coisa vai desencadeando outra, num esquema muito bem feito por Aristóteles. E ao tratar da justiça, ele vai, que a justiça a gente sabe que é uma virtude, só que é uma virtude que não aceita meio termo. A justiça não existe meia justiça. Meia justiça é injustiça. Então, como que nós podemos pensar a justiça a partir da noção de virtude? Para Aristóteles, como você bem mesmo colocou, a justiça tem a ver com a proporção. É a proporção que dá o meio termo da justiça. E Aristóteles soaria muito estranho para a gente o conceito de justiça aristotélico, porque se é a noção de proporcionalidade, quer dizer que justo não é aquilo que é igual para todos, mas tem a ver com o que você merece. Ou seja, então é justo eu dar honra maior a quem eu devo mais honra, e honra menor a quem eu devo menos honra. É óbvio que no contexto grego aristotélico não existe a noção de igualdade. As pessoas são diferentes. A pessoa que é cidadã, por exemplo, ela tem um status que o escravo não tem. Então, eu ser justo com o escravo é diferente de eu ser justo com o cidadão. O cidadão merece muito mais do que o escravo. Vai na contramão da noção que hoje se atribui à justiça social, não é? Ou seja, a proposta aristotélica da proporcionalidade soa um pouco estranha para a gente, porque parte desse pressuposto também da estratificação social grega, que era algo em Aristóteles muito natural, por assim dizer. E aí que hoje a gente precisa de novas teorias da justiça, não é? Tanta, sei lá, John Rawls, teorias contratualistas, etc., para tentar mostrar que essa relação que Aristóteles propõe da proporcionalidade funciona muito bem numa sociedade extremamente estratificada. Por exemplo, a gente ainda encontra isso numa sociedade de castas, por exemplo, tipicamente indiana, onde essa noção de justiça ainda, de alguma forma, permanece. Agora, numa sociedade como a nossa, multicultural, etc., etc., fica um pouco fora de perspectiva a teoria aristotélica da justiça, né? Mas eu acho que deu para introduzir o assunto, Sim. introduzir os temas, assim, mapear como que o problema da ética surge ali nesses três pensadores. Ótimo. Fabiano, te agradeço muito, viu? E a você, espero te ver em breve. Um forte abraço e até mais.